Oi, gente, tudo bem? Vamos iniciar novamente mais uma videoaula para os alunos do 5º ano, iniciando essa aula fazendo a correção da nossa atividade de matemática, né? Os nossos acréscimos que a Pro trouxe na aula passada sobre múltiplos e divisores. Então, no primeiro momento, a gente vai corrigir aí a atividade sobre mínimo múltiplo comum, né? Vimos aí na aula passada que o mínimo múltiplo comum nada mais é do que o menor número que está tanto na tabuada de um número quanto na tabuada do outro. Porque a gente sabe que o resultado das tabuadas é o que a gente chama de múltiplo, né? Então aí eu pego dois números, faço aí uma comparação entre os dois e vou procurar aí nos dois números qual é o menor número que está presente tanto na tabuada de um quanto na tabuada do outro. Quando eu digo menor, vem justamente do nome mínimo. Então aqui no primeiro diz assim, observe o quadro e escreva o que se pede. Então ele dá aí para vocês os múltiplos do número 4, do número 5 e do número 6. Então ele está comparando aí três números, número 4, 5 e 6. Na letra A ele pede para você fazer a comparação entre o número 4 e o número 6. Então quem é o menor múltiplo de 4 e de 6? Analisando a tabuada, a gente consegue perceber que o menor é o número 12, né? Está tanto na tabuada de 4 quanto na tabuada de 6. Escreve o 12 aqui. Já na letra B, ele pede para você fazer a análise entre o 4 e o 5. Então, olhando aqui o resultado, a gente percebe que o menor número que está na tabuada de 4 e de 5 é o número 20. E o último pede para ele fazer uma análise entre o 5 e o 6. E aí a gente percebe que na tabuada dos dois, o menor número que existe como múltiplo é o número 30. Então, a resposta da letra A é 12, da letra B é 20, da letra C é 30. Segundo, encontre os 6 primeiros múltiplos dos seguintes números. Então, a gente começa aí com 0 sempre, viu? E vai fazendo. E aí a gente vai fazer 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 1 é 5, e a Pro vai dar agora para vocês só os resultados. Então vai ser, no múltiplos de 5, 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Múltiplos de 6, 0, 6, 12, 18, 24 e 30. Os múltiplos de 8, 0, 8, 16, 24, 32 e 40. Os múltiplos de 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Os múltiplos de 12, 0, 12, 24, 36, 48 e 60. Os múltiplos de 15, 0, 15, 30, 45, 60 e 75. Terceiro, observe os números múltiplos que você encontrou na atividade anterior. Então, a gente já fez os múltiplos e agora vamos colocar o mínimo múltiplo. Analisando os múltiplos de 6 e de 12, o mínimo múltiplo é 12. Letra B, de 5 e de 10, o mínimo múltiplo é 10. De 6 e de 8, o mínimo múltiplo é 24. De 5 e de 15, o mínimo múltiplo é 15. Agora a gente vai lá para a página 212 e o acréscimo sobre divisores foi o máximo divisor comum. Aí, não estamos usando o método da fatoração, viu? Que a Pro explicou, que fica mais fácil para vocês identificar. Aí é um método, infelizmente, longo. Aquele que a gente tem que fazer as divisões e precisa dividir. Então vamos aí. Na letra A diz, escreva o conjunto solicitado e depois responda as questões. Os divisores de 15 são 1, 3, 5 e 15. Os divisores de 20 são 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Aí ele pergunta quais são os divisores comuns de 15 e 20? É o número 1 e 5. E quem é o máximo divisor? O 5. Na letra B agora, ele pede os divisores de 18. Então, 1, 2, 3, 6, 9, 18. De 30,
1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Quais são os divisores em comum de 30 e 18? 1, 2, 3 e 6. Quem é o máximo divisor? O número 6. Vamos para o segundo. Escreva o conjunto dos divisores de cada número e contorne, quer dizer, circule o maior divisor. Então, na letra A, os divisores de 9 é 1, 3 e 6. Na letra B, 1 e 3. Na letra C, 1 e 7. Circulem aí, em todos esses divisores, o maior número, que é o máximo divisor comum. Letra D. Quem é os divisores de 13? O 1 e o 13. Circula o número 13. Letra E, que aí tá D de novo, mas é a letra E, 15. Quem é os divisores de 15? 1, 3, 5 e 15. Circula o número 15. E letra F, divisores de 30. 1, 2, 3, 5, 6, 30, 15. 1, 2, 3, 6. Deixa eu repetir de novo, gente. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Vou repetir. 1, 2, 3, 6, 5, 10, 15, 30. Número 5 não queria vir não, viu? Circulo o 30. Terceiro agora, a gente vai colocar o máximo divisor. Então, da letra A, de 9 e 12 é 3. Eu até fez isso daí para vocês, né? Para vocês perceberem usando o método da fatoração. Nesse caso aí do terceiro, vocês podem usar o método da fatoração, como a Pro explicou, como é que faz para vocês, né? Na letra B é 4. Na letra C, vocês vão colocar aí o número 6. Na letra D, o 2. Na letra E, o 12. Na letra F, o 3. Vamos colocar nossas datas de hoje, dos nossos acréscimos, divisores e múltiplos, e hoje teremos aula de ciência. Vamos aí dar continuidade ao estudo dos sistemas, né? Então, hoje vamos ter aí na página 527, vocês vão encontrar justamente esse conteúdo aí que fala sobre o sistema esquelético e muscular. O sistema esquelético é constituído de ossos e cartilagens, além dos ligamentos e tendões. O esqueleto é responsável por sustentar e dar forma ao corpo. Ele também protege os órgãos internos e atua em conjunto com os sistemas muscular e articular para permitir os movimentos. Então, nós, seres humanos, somos considerados animais vertebrados justamente aí pela presença dos ossos. Existe no corpo humano o sistema esquelético que tem aí várias funções e que trabalha em conjunto, em associação com outros sistemas, que no caso o muscular e o sistema de articulação. Juntando esses três sistemas, tanto o do esqueleto, como dos músculos, como das articulações, permite que nós, seres humanos, nos movimentemos. Então, aí, nesse processo, há contribuição de diversos sistemas para que você possa executar os simples atos, né? Vamos dizer assim, simples entre aspas, porque não é simples, né? Você precisa utilizar aí muitos movimentos para poder simplesmente movimentar suas pernas. Só que no dia a dia, nós não levamos em conta como é tão assim extraordinário o fato da gente poder se movimentar. O esqueleto ele é responsável por sustentar e dar forma ao corpo. Ele também protege os órgãos internos e atua em conjunto com os sistemas musculares para que a gente consiga permitir os movimentos. Então, fora sustentar e dar forma ao nosso corpo, ele ainda protege todos os órgãos aí, como o coração, o pulmão, o fígado, né? Nossa caixa torácica, que é essa parte de cima do nosso corpo, além de estar ali modelando, né? Sustentando, ele ainda tem a função também de proteger, para que ele atua como se fosse uma caixa, onde os órgãos estão guardados e aí tudo que acontece, né?
vai ter aí uma dificuldade bem maior para chegar aos órgãos, porque os ossos do esqueleto vai proteger. Outra função é a produção de células sanguíneas da medula óssea e o armazenamento de sais minerais como cálcio. O osso é uma estrutura viva, muito resistente e dinâmica, pois tem a capacidade de regenerar-se quando sofre uma fratura. Graças a Deus, principalmente para vocês crianças, né? Então, o osso ele é uma estrutura viva que tem aí uma função na questão da produção das células sanguíneas na medula. Tem pessoas que têm câncer, né? Justamente pela ausência dessa produção das células, e aí tem que fazer um transplante de medula quando a pessoa tem um câncer, que é associado ao sangue. Outra coisa que ele tem aí de bom, vamos dizer assim, de benefício, é que por se tratar de uma estrutura viva, ele também tem aí a capacidade de se regenerar. Então, quando você sofre uma fratura, o osso quebra, aí a gente passa por um tratamento. Principalmente vocês crianças têm mais facilidade de se regenerar o osso, porque a produção do cálcio aí nos ossos de vocês ainda é, né, muito ativa. Com o decorrer do tempo, quando o nosso corpo vai envelhecendo, a gente tem aí a impressão que somente a nossa pele envelhece, mas nesse processo de envelhecimento, todos os órgãos, todos os sistemas do nosso corpo também vai envelhecendo. Então, as pessoas ao longo da vida, quando elas vão envelhecendo, elas vão perdendo justamente essa capacidade de regenerar o osso, porque a ausência de cálcio nesses nossos ossos também vai acontecendo. Cada dia a gente produz menos cálcio, que faz também com que o osso não se regenere de forma tão, digamos assim, mais tranquila como acontece com vocês crianças. O esqueleto ele é composto por 206 ossos, com diferentes tamanhos e formas. Ele pode ser longo, curto, plano, suturais, sesamoides e irregulares. Então, tem aí diversas formas de osso, né, que compõem todo o nosso esqueleto. Vamos falar agora aí de partes específicas do nosso esqueleto humano. Falando aí sobre o crânio e os ossos que compõem a nossa face. A cabeça ela é formada por 22 ossos, 14 são da face e 8 são da caixa craniana. Então, a Pro falou que o esqueleto ele desenvolve ali a função de proteger órgãos, e essa proteção acontece como se a gente guardasse os nossos órgãos dentro de uma caixa. A nossa cabeça, a nossa parte do crânio, ela é tida como uma caixa que protege justamente o nosso órgão mais importante, que é o nosso cérebro, né? Então, para compor essa caixa craniana, a gente tem aí 8 ossos, e para fazer a nossa face, que é o nosso rosto, tem aí 14 ossos. O crânio é extremamente resistente, a gente até às vezes fala que fulano tem a cabeça dura, né? Seus ossos são intimamente ligados e sem movimentos. Ele é responsável por proteger o cérebro, além de possuir os órgãos do sentido. Então, não existe a articulação, a parte da articulação aí na formação do crânio, porque eles são ossos que não se movimentam. Ele fica ali, né, rígidos, estáticos, porque a função deles é proteger aí o nosso cérebro. Aí eu trouxe para vocês aqui a imagem, tem aqui falando o nome dos ossos, né? Osso frontal, osso parietal, ossos occipital, osso temporal, osso esfenoide. Então aqui são os ossos que compõem a caixa craniana. E aqui na frente a gente tem os que compõem a nossa face. Vamos falar de outra parte extremamente importante na composição do esqueleto, que é a nossa coluna vertebral. A coluna vertebral, a Pro sempre fala para vocês, inicia-se aqui no início do crânio e vai até aqui no final, né, das nossas costas, perto do bumbum, que aí está aí toda a extensão da nossa coluna vertebral. A coluna é formada por vértebras que são ligadas entre si por articulações.
o que torna a coluna bem flexível, né? Nos permite dobrar, mexer o corpo de um lado para o outro. Por quê? Porque esse osso aí, todos os ossos que compõem a coluna, elas são vértebras, e entre as vértebras existem as articulações que permitem que o osso se mexa, ao contrário dos ossos que formam o nosso crânio. Eles não são flexíveis, eles não se movem. Possui curvatura que ajudam a equilibrar o corpo e amortecer choques durante o movimento. Ele é constituída por 24 vértebras independentes enormes que são fundidas. Então, essa parte do esqueleto, ele é muito sensível, gente. A gente às vezes não dá real importância à coluna vertebral, mas quando você tem aí uma lesão na parte da coluna, você corre riscos de se tornar paraplégico, né, quando você perde os movimentos aí da perna, porque não há mais a ligação entre o membro inferior e o cérebro. Essa ligação ela foi cortada a partir do momento que você tem aí uma lesão. Ou tetraplégico, que é pior, quando você perde todo o movimento da parte do seu corpo, do pescoço para baixo. Então, é necessário que a gente tenha muito aí cuidado com que movimento a gente faz aí, pode danificar a nossa coluna vertebral. Lembra da caixa torácica? É justamente essa parte aí do nosso corpo, né? A gente chama aí as costelas. Elas têm essa função de proteger, elas formam uma caixa que protege aí outros órgãos. A gente já viu ali que a cabeça é uma caixa também craniana que protege o cérebro, né? E aí a gente tem outra caixa, que é a torácica, que protege outros órgãos. O tórax ele é constituído de 12 pares de costelas, ligadas umas às outras pelos músculos intercostais. São ossos achatados e curvados que se movimentam durante a respiração. As costelas são ligadas às vértebras torácicas na sua parte posterior. Anteriormente, os 7 primeiros pares de costelas são chamadas de verdadeira, liga-se ao externo, e os 3 seguintes são chamadas de costelas falsas, que ligam-se entre si, e os 2 últimos pares são flutuantes, não se liga a nenhum osso. O externo é um osso plano que se liga às costelas por meio de cartilagem. Vimos aí o nosso sistema esquelético, e aí a atividade para complementar, para fixar esse conteúdo, vai estar aí na página 528 do livro de vocês de ciência. Então vamos ficar por aqui, gente, até a nossa próxima videoaula.